O que Paulo quis dizer quando ele afirma em 1 Coríntios 14, 34 e 35, que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Paulo não está proibindo, não está amordaçando as mulheres de pregar, de ensinar ou de fazer a obra de Deus. De forma alguma. Se você analisar o contexto desse versículo, Paulo está colocando ordem no culto. Tá bom? Por quê? Se Paulo estivesse fazendo uma proibição, então ele estaria entrando em contraste com o que ele mesmo havia falado no capítulo anterior, no capítulo 11, quando Paulo dá instruções claras a respeito da postura das mulheres e dos homens como profetizar. Capítulo 11. Existem 3 palavras que eu quero explicar para vocês aqui, para entender melhor o contexto do que Paulo quer dizer. A primeira é mulheres, a segunda é falar e a terceira é como ordena a lei, ordena. Então, quando Paulo diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas, a palavra mulheres, nessa passagem aqui, é uma palavra grega gune, que significa uma esposa e não qualquer mulher. Então, nós aprendemos nessa passagem que Paulo está falando especificamente para mulheres casadas, esposas, ok? Essa é a primeira palavra, mulheres, gune, esposas. Segunda palavra, falar. Não é permitido que a mulher fale na igreja. A palavra grega é laleo, que significa uma conversa prolongada ou casual. Ou seja, quando as mulheres estavam no templo, com falta de decoro, de respeito com o culto, conversando, tagarelando e assim atrapalhando a reunião. E a terceira palavra é ordena ou diz, né, a lei. Essa palavra vem do grego que é lego, que significa dispor, uma ideia, uma doutrina. Tá? Ou seja, as mulheres estavam com discursos sistemáticos ali ao ponto de atrapalhar o culto e algumas delas até estabelecendo doutrinas ao contrário da doutrina dos apóstolos. Se você pegar uma versão mais ampliada desse texto, Paulo está dizendo o seguinte, vou traduzir aqui para você, tá? Que as mulheres se abstenham de interromper as reuniões da igreja com uma conversa prolongada, cheia de ostentações orgulhosas, ou de gritarem umas às outras de maneira que estejam com falta de respeito ao culto realizado na igreja, pois não lhes é permitido falarem. Se querem aprender alguma coisa, interroguem seus maridos em casa, tá? Então vamos lá. Paulo aqui, ele não está dizendo que uma mulher não pode pregar, ensinar ou falar na igreja. Inclusive, nesse momento você deve lembrar de um texto que está lá no livro de 1 Timóteo, me parece que é o capítulo 2, versículo 11, quando Paulo diz assim, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que estejam em silêncio. 1 Timóteo 2, 11 e 12. Vocês já observaram que em todas essas passagens existe a palavra marido, todas elas? Paulo está falando para mulheres casadas. A palavra ensinar, nesse texto de 1 Timóteo aqui, ela traz um significado interessante. Não é qualquer tipo de ensino. Essa palavra é uma palavra grega, didaskaleo, que significa instruir ou ensinar uma doutrina. Ou seja, as mulheres não estavam autorizadas a estabelecer os padrões doutrinários da igreja naquela época. Esta era uma função empenhada, ou seja, desempenhada pelos apóstolos. É só você ler Atos capítulo 15. Lá vai dizer também no capítulo 3 que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Doutrina dos apóstolos. Então, os conselhos do apóstolo Paulo, estabelecido aqui nessa passagem, eram conselhos doutrinários que as mulheres não deveriam ultrapassar esses limites, porque essa doutrina, ela foi um papel exclusivo dos apóstolos. Se fosse uma ordem geral, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode fazer isso, aquilo, Paulo não teria escrito em 1 Coríntios 7, quando ele disse que a mulher solteira, ela tem mais tempo para fazer a obra de Deus do que a mulher casada, porque a mulher casada, ela cuida das coisas do mundo para agradar o marido, ao passo que a solteira cuida das coisas do Senhor para agradar a Deus, tanto no corpo quanto no espírito. Isso sem se falar que em Sencreia tinha a diaconisa Febe, a gente encontra Priscila, tá? Por favor, não venham me perguntar agora, mas eu não vi na Bíblia mulher sendo pastora. Não é sobre esse tema que eu quero falar, gente, tá? Eu estou explicando os textos de 1 Coríntios 14, 34 e 35 e 1 Timóteo 2, 11. Se você quer um vídeo falando se mulher pode ou não exercer o ministério pastoral, eu gravo um outro vídeo, mas não venha com essa história agora, nesse momento. Eu quero ver na Bíblia onde é que mulher é pastora, porque o vídeo não é para falar sobre mulher ser ou não ser pastora. É explicando apenas esse texto de 1 Coríntios, tá bom? Capítulo 14, 34 e 35 e 1 Timóteo 2, 11. Basicamente isso aí. Mulheres, parabéns para vocês. Façam uma obra, pregue, ensine e façam tudo que Deus mandar para você. Mas esse não é o tema aqui. O tema é esse, explicando para os amados o significado desses textos que eu acabei de citar para vocês.
Então, um grande abraço, Deus abençoe, tamo junto.